A mãe não quer que o filho sofra. E nós, como mães, vamos fazer de tudo, para que os filhos não sofram. Até passar por cima do que eles acham que é importante para eles, do que eles decidiram que é bom para eles. Porque se a gente acha que aquela decisão deles vai fazer eles sofrer, a gente não vai acolher, a gente não vai deixar, a gente não vai nem ouvir. E aí a gente se desconecta dos nossos filhos. É nessa hora em que a gente não escuta aquele ser humano que a gente deu a vida. A gente colocou eles no mundo. A gente acolheu, deu amor, passou noites em claro, né? Nos primeiros meses de vida, chorando, amamentou, febre do lado da cama, sem dormir. Aí a gente acha que tem o direito e o dever de orientar e fazer as escolhas por aquele filho, por aquela criança, por aquele adolescente. Principalmente na adolescência, porque eles estão indo para a vida adulta e a gente sabe que em algum momento eles vão seguir a vida deles. Só que, infelizmente, no momento em que a mãe ultrapassa os limites da intimidade da filha, expõe em público, humilha ela de alguma forma, não a mãe humilha, né, mas o comportamento da mãe faz ela se sentir humilhada, porque a responsabilidade desse sentimento de humilhação é dela, porque ela já tem dentro dela esse sentimento, porque senão ali ela nem iria junto ou nem daria bola para a mãe, mas como ela se sentiu daquele jeito, é porque ela já tem dentro dela aquela sementinha ali de se sentir assim, rejeitada, humilhada, abandonada, não conectada com a mãe. Elas voltam para casa e ela vai para o quarto. E essa é a primeira cena, assim, que ela traz à tona a raiva da situação. Primeiro, de ter passado por aquilo e de se culpar por aquele sentimento, né? De ela dizer assim para ela mesma: isso nunca vai acontecer, porque nunca mais eu vou fazer, né, esse tipo de coisa. Por quê? Porque ela tem que ser a filha perfeitinha. Como que ela, né? Ela rasga todas as folhas daquele diário onde ela tinha desenhado, ela abraçada no menino, com coraçõezinhos e tal. Porque se a mãe não apoia, se a mãe não concorda, tá errado. Ela passa por cima dos sentimentos dela, como adolescente que tá se apaixonando pela primeira vez na vida com 13 anos. A Meimei passa por cima dos sentimentos dela para agradar a mãe e continuar sendo a filha perfeita. Por quê? Porque toda filha que faz isso, e eu quero que você, mãe, pense em você, com a sua mãe, né? Porque aqui a gente está falando da mãe da mulher, né? Você aí, mulher que está me ouvindo, possa pensar um pouquinho como é você com a sua mãe hoje, adulta. Ou voltando um pouquinho lá na adolescência, como você se sentia. Se você tinha essa necessidade de agradar, de fazer tudo, ser a filha perfeita, aquela que não dá trabalho, aquela que é estudiosa, aquela que é em primeiro lugar em tudo, que ajuda os irmãos mais novos. Por quê? Porque você precisava agradar a sua mãe para se sentir amada, para se sentir vista. Como se do lado oposto não existisse amor. Como se ao você demonstrar quem você é e como você é, não fosse ser acolhida. Talvez a mãe deixe a entender isso. Na fala, né, muitas vezes do filme, aparece isso, né, que a mãe fala, que a mãe cobra. Inclusive nesse dia, quando ela volta para casa, né, e acontece tudo isso e tal, é a primeira vez em que o panda vermelho, que é sinônimo de raiva, sinônimo de adolescência, né, sinônimo de muitas coisas nesse filme que a gente traz como interpretação, depois de toda essa loucura ali que ela fica, ela dorme, né, com aquela angústia dentro dela, com raiva dela mesma. Parênteses aqui. Uma coisa que é importante quando a gente estuda sobre disciplina positiva, sobre educação respeitosa com os filhos, é a gente entender que lá na infância, quando a gente está construindo esse processo de identificação dele como ser humano, ser vivo, que pensa, que sente e que é sim diferente da mãe, quando a criança está ali se construindo e percebendo, né, aprendendo como a mãe se regula, aprendendo como a mãe se cuida, e se a mãe faz as coisas, né, de acordo com o que ela diz, ela faz, né, ou eu faço o que eu digo, não faço o que eu faça o que eu digo, não faço o que eu faço. Como é que essa mãe lida? Então a filha mulher vai crescendo e vai percebendo como é ser mulher, como é ser mãe, como é ser esposa. É assim que a gente aprendeu, olhando a nossa mãe. E a gente tem neurônios espelhos que vão fazer com que a gente repita essas coisas exatamente igual. Então, mesmo quando a gente não concorda e não quer. E aí, quando a gente percebe que eu vou perder o amor da minha mãe se eu impor o meu jeito, por quê? Porque ela me ameaça, né? Como a gente já falou no grupo de mães ali, ela diz que vai embora se eu não me comportar. Eu preciso fazer, né? Eu preciso tirar a nota que ela quer na escola, eu preciso isso, isso, aquilo, porque senão ela vai acabar,
né, me abandonando de alguma forma, a criança sente que ela vai ser abandonada, ela se sente de alguma forma rejeitada pela mãe. Então, eu vou abrir mão da minha. Qual é o termo agora que me fugiu? Da minha, não é individualidade, da minha condição de decidir por mim mesma. Né? Tem uma palavra, isso daqui a pouco me vem. Da minha capacidade de acreditar que o que eu escolho é bom para mim. Ah, tá, botei em risco a minha vida, minha mãe vai me proteger. Se eu estou, né, em perigo porque eu subi no sofá e posso cair, ou quero subir, a minha mãe vai me proteger, ok. Agora, no momento em que não posso falar do que eu sinto, não posso chorar o quanto eu quero, porque a minha mãe diz que é para eu parar, porque é frescura, porque é bobagem, eu começo a perceber que me expressar faz a minha mãe se irritar. Me expressar faz a minha mãe brigar comigo. E isso faz com que eu corra o risco de perdê-la. Então eu vou me fechar para agradá-la. Eu vou deixar de lado aquilo que é a minha individualidade, as minhas escolhas como indivíduo, né? Então, individualidade de indivíduo, me individualizando da minha mãe, me separando do que ela acredita que é importante para ela, fazendo as minhas escolhas. Quando eu percebo que isso causa sofrimento na minha mãe, e isso reverte em sofrimento para mim, porque ela me pune, me castiga, briga comigo, se afasta de mim, e eu percebo que assim ela não me ama, porque na cabeça da criança é isso que acontece, mesmo que para a mãe não seja, eu paro de agir dessa forma. E por isso que quando a gente briga com os filhos, bate, bota de castigo, eles começam a obedecer. Porque o maior medo deles é perder o amor da mãe. Isso é sobrevivência para nós. Então, quando ele percebe isso, ele vai se afastar. Ele vai parar, né, esse comportamento para poder ter a mãe ali perto. Ele vai se afastar desse comportamento e vai voltar a ser, né, vai querer ser sempre o perfeitinho.